Imagine uma pequena aldeia, escondida entre colinas e vales, cuja vida inteira girava em torno de um único poço. A água daquele poço não matava apenas a sede. Ela nutria as plantações, dava vida aos animais e era o coração pulsante da comunidade. Cada balde puxado era uma promessa de mais um dia. Porém, um dia, o impensável aconteceu. O balde subiu vazio. E de novo, o poço tinha secado. O pânico se espalhou mais rápido que fogo em palha seca. Sussurros se transformaram em gritos de desespero. O que fariam? Como sobreviveriam? As famílias começaram a discutir o futuro, ou a falta dele. Os mais pragmáticos, ou talvez os mais assustados, não perderam tempo. Juntaram seus poucos pertences, lançaram um último olhar triste para suas casas e partiram em busca de outras terras, de outros poços, de uma nova esperança. Para eles, ficar sem água era uma sentença de morte. Outros, que não tinham para onde ir ou que estavam demasiado apegados à terra dos seus antepassados, ficaram, mas os seus dias se tornaram um coro de lamentações. Sentavam-se à sombra das árvores agora sedentas, culpando o céu, a terra, a sorte. Por que nós? Perguntavam. O que fizemos para merecer isto? A amargura era a única coisa que ainda corria abundante naquela aldeia. A energia que antes usavam para trabalhar e celebrar, agora era gasta em reclamações e desespero. A esperança tinha secado junto com o poço. No meio de toda aquela desolação, havia um homem. Ele não era mais forte, nem mais sábio que os outros, mas ele tinha algo diferente. Enquanto alguns fugiam e outros se queixavam, ele simplesmente pegou no seu balde, caminhou até ao poço seco e, como sempre fizera, desceu-o até ao fundo, puxou a corda e o balde subiu, claro, vazio. Os seus vizinhos olhavam-no com pena, depois com irritação. No dia seguinte, ele fez o mesmo, e no outro, e no outro. A cena se repetia diariamente. O som da roldana, a ranger, era o único que quebrava o silêncio pesado da aldeia. Logo, a pena deu lugar ao escárnio. Olhem para o louco, diziam. Ele acha que vai tirar água de pedra. Perdeu o juízo. Crianças apontavam e riam. Os mais velhos abanavam a cabeça, convencidos de que a tristeza o tinha enlouquecido. Mas ele não lhes dava ouvidos. A sua rotina era sagrada. Acordar, ir ao poço, descer o balde, puxar o balde. Era um ato de fé cega. Uma teimosia que ninguém compreendia. Passaram-se dias que se transformaram em semanas. A aldeia estava cada vez mais vazia, mais silenciosa. Os que ficaram mal saíam de casa, guardando as suas últimas gotas de energia. Mas o homem continuava. O seu ritual diário era agora a única constante naquele lugar de incertezas. Ele não parecia esperar nada. Ele simplesmente fazia, até que, numa manhã como todas as outras, algo mudou. Quando ele começou a puxar a corda, sentiu um peso diferente. Não o peso morto de um balde vazio, mas um peso vivo, oscilante. O seu coração acelerou, ele puxou com mais força. E à medida que o balde subia, um som começou a chegar aos seus ouvidos. O som mais belo do mundo. O som de água a chapinhar. Quando o balde finalmente chegou à superfície, estava a transbordar. A água, límpida e fresca, brilhava sob o sol. O poço não tinha secado. A nascente subterrânea, que o alimentava apenas, tinha diminuído o seu fluxo por um tempo. O nível da água tinha descido tanto que os primeiros baldes não a alcançavam. Mas com a persistência daquele homem, dia após dia, ele removeu o lodo, a lama, e manteve o caminho aberto. A sua insistência solitária tinha, de alguma forma, estimulado a fonte a voltar. Ou talvez a água sempre esteve lá, apenas à espera
que alguém tivesse fé suficiente para continuar a procurar. Os poucos vizinhos que restavam correram, incrédulos, provaram a água como se fosse um milagre. O homem, agora visto não como um louco, mas como um salvador, simplesmente sorriu. Ele percebeu uma verdade profunda naquele dia. O maior obstáculo não tinha sido a falta de água. O maior obstáculo tinha sido o medo. O medo que sussurrou: desiste. O medo que gritou: é impossível. O medo que secou a coragem muito antes de o poço secar a água. Esta história nos ensina uma lição poderosa. Quantas vezes, nas nossas vidas, desistimos cedo demais? Quantas vezes deixamos que o medo nos convença de que o nosso poço secou para sempre? Seja ele um sonho, um relacionamento ou um projeto. Paramos de tentar porque o primeiro balde, ou o segundo, ou o 10º, sobe vazio. E então, culpamos as circunstâncias. A verdade é que, por vezes, a solução não está em encontrar um novo poço, mas em continuar a descer o balde no poço que já temos. A persistência é uma força silenciosa e poderosa. É ela que limpa o caminho, que remove os obstáculos e que muitas vezes nos permite alcançar a água que sempre esteve lá, um pouco mais fundo. Lembre-se disto da próxima vez que se sentir tentado a desistir. Às vezes, a fé não é ter a certeza de que há água no fundo do poço. A fé é continuar a descer e a puxar o balde, mesmo quando todos à sua volta o chamam de louco. Porque muitas vezes a recompensa não está apenas na água, mas na força que construímos ao não desistir de a procurar. Obrigado por assistirem. Se esta mensagem ressoou convosco, não se esqueçam de deixar um gostar, partilhar e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima!